Oi, Milena. Oi, professor. Oi. Eu tava vendo sua câmera, deixa a câmera aberta. É que entrou com a câmera ligada. Pegadinha. O Zoom me trollando aqui. A Magê falou que tá dizendo que disse que eu tô numa outra chamada. O Zoom tá aprontando hoje. Vamos ver se eles vão conseguir voltar. Hello, I'm Magê. come back. Hello, welcome back. Welcome back. Yes. Not easy, but I'm here. O Zoom me trollou, eu trolei a Milena e deixei a câmera dela aberta aqui. Sério? Acho que eu configurei, porque o Zoom tem uma configuração que você pode, na hora que você... para todo mundo entrar já com a câmera aberta. Aí acho que eu deixei essa configuração ativada. Sem querer, ela entrou com a câmera aberta e fechou rapidinho depois. Não estou aqui. Essa câmera é um babado, a gente pega todos os detalhes da... Nada, mas pra mim fica tão pequenininha a tela de vocês, eu mal consigo ver. Mas pelo menos é bom saber que tem alguém aí. É. E cadê os outros? Luana. Bom, vamos lá. Enquanto o Guilherme vai conectando, vamos seguir aqui. O primeiro foi Magê, segundo Luana. Milena, would you like to do number 3? Beleza. Isso. Every day I wake up at 6 Uhum. and m 8 a.m. 8 a.m. Okay. and I have breakfast at home. Okay. Then I work out until noon, take a shower and have lunch. Okay. At At. 1 p.m. Okay, perfect. I go to practice at Park des Princes. On the weekends, I normally work or play video games at home. Excellent. Very good. Who is he? Eu acho que é o Neymar. Eu acho. Neymar? Eu não consegui identificar em nada. Eu tô chutando. Alguém concorda ou discorda? Então, não sei quem que é, porque esse Park des Princes aí... Parece nome de filme, talvez seja Brad Pitt, não sei. Mas joga Prince. videogame, então acho que pode ser o Neymar. Qual que é o verbo que tem aqui? I go to practice at Parc des Princes. Eu acho que é o Neymar, porque isso aí é francês, não é? Onde que joga o Neymar? Todo mundo sabe? No PSG. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Parc des Princes é o estádio do Paris Saint-Germain. Assim como o Morumbi é o estádio de São Paulo, o Itaquerão é o estádio do Corinthians, o Palestra Itália é o estádio do Palmeiras, o Parc des Princes é o estádio do Paris Saint-Germain. E o Neymar é jogador de videogame, né? Neymar Júnior. Guilherme, would you like to try number 4? Please.
I never wake up before noon. Noon. Noon é meio-dia. Mesma coisa que 12 p.m. Tá? Vou até É. anotar aqui. Noon e 12 p.m. é a mesma coisa. Vai lá, I pode seguir. normal don't have breakfast, just a cup of coffee. In Yes. the afternoon, I practice my lines and go to the movie set. Ok. I work until... eu 11. tava contando. 11 p.m. every day. Ok. On the weekends, I spend time with my children and watch movies on Netflix. Ok. Who is he? É o segundinho ali, eu não sei o nome desse cara. Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Não Pitt. consegui reconhecer pela foto, velho. Fica muito pequenininho aí. Brad Pitt. Esse num é depois do meio-dia, não é? O noon é exatamente ao meio-dia. Então não seria AM aqui na explicação? É, uma boa dúvida. O meio-dia em inglês é sempre p.m. 12 a.m. é a meia-noite. Ah, tá, entendi. Faz sentido mesmo. Meia-noite não, né? Meia-noite. Entendi. Ok. Meio-dia, também conhecido como noon. E meia-noite, alguém sabe como que fala também? Tem um outro termo. Assim como noon é meio-dia, em inglês tem um... Midnight. Midnight. Perfect. Midnight. Midnight e noon. Todo mundo reconheceu que era o Brad Pitt nesse daí? Era o único que faltava, né? Mas tem umas dicas aí também, né? Uhum. The Movie. movie set. Movie set. E o que ele quis dizer nessa primeira frase aqui, ó? I never wake up before noon. Eu nunca acordo antes do meio-dia. É. Por que ele nunca acorda antes do meio-dia? Ele vai dormir muito tarde, né, todo dia. Ele falou aqui, né? I work until 11 p.m. every day. Né? Ele trabalha até às 11 da noite todo dia. Então aí até dormir e tudo mais, ele acorda tarde. Tá com a vida ganha também, né? Tá precisando acordar cedo. Se quiser acordar também, quiser emendar, também pode. Pode emendar, não precisa. Quem mais sofre aqui é o Neymar, que acorda às 6 da manhã, na verdade. Alguma dúvida de vocabulário, de alguma coisa que a gente viu nas atividades aqui? Então, pra mim, tipo, tem algumas palavras que eu não sei, mas pelo contexto eu já entendo, sabe? Tipo, Tá. eu não entendo todas as palavras, mas eu sei o contexto que ele tá falando. Então, Isso tá ótimo. Se dá para entender, é o objetivo. A gente vai trabalhar um pouco mais esses textos agora ainda também. Se te ficou alguma dúvida, a gente pode ir esclarecendo. O que eu gostaria de fazer agora é que a gente tentasse contar como que é a rotina dessas pessoas. Então a gente viu lá o Obama falando, né? Então eu vou ler aqui. O Obama falou: I wake up early and read the newspaper. I watch the news on TV while I have breakfast. Aliás, cuidado com essa palavra aqui, tá, gente? A pronúncia dela é breakfast e não breakfast. Deveria ser breakfast, mas é breakfast. É. After breakfast, I work out for 1 hour. Todo mundo conhece esse verbo aqui, ó, workout? Eu trabalho? Não é. Parece que é, mas não é. Eu saio, não sei. Vai pra algum Eu lugar. trabalhei, sei lá, algo. Trabalha fora. Também não. Olha, não é? Não é. Ai, Então, workout em inglês a gente tem uma coisa que chama Ah, é phrasal. academia. Isso. Oh, academia? meu Deus. Workout Ok. é malhar, gente. É fazer exercício. É malhar na academia. Ô, Peter, e tem umas palavras que eles chamam de falso cognato, mas nesse caso a palavra é isso mesmo, mas é totalmente outro sentido? Isso. Não é. Mas É nesse isso. caso não seria falso cognato, né? Cognato não é quando a palavra se não é um parece em falso cognato. português? Isso. Não é um falso cognato nesse caso, não.
Isso aqui, ó, eu coloquei aqui em cima. Ó. Em inglês, a gente tem alguns verbos que chamam phrasal verbs, que ele é formado da seguinte forma: é um verbo mais uma preposição. Então a gente viu lá as preposições, algumas lá no começo, né? In, at, on. O out é uma outra preposição. E aí alguns verbos, quando você combina eles com uma preposição, ele muda completamente de significado. Então a gente tinha work, era trabalhar. Workout é malhar, que não tem nada a ver. Porque o Obama é um cara saradão, né? Dá para ver pela cara dele aí de feliz, de quem fuma 2 maços de Marlboro por dia. Então ele malha 1 hora por dia. Workout for 1 hour. Mas é meio sem nexo, né? Não tem muito. Mas é aquilo lá que eu falei, entendeu? A cada aula a gente vai vendo 1 ou 2 phrasal verbs, vocês vão decorando aos poucos, porque se você tentar interpretar, não vai dar certo. Que loucura. Então, seguindo aqui, né? After breakfast, I work out for 1 hour, take a shower and go to the office. In the afternoon, I meet with senators, governors and other politicians. On the weekends, I stay home with my wife and my daughters. Essa palavra aqui tá ok para vocês também? Daughters. Não sei o que significa, professor. Assim como a Shakira, o Obama tem 2 filhas. E 2 filhas mulheres. Essa palavra daughters aqui serve para filho, mulher. A gente tem 3 palavras para falar de filhos em inglês. É child, que serve para homem ou mulher. Son, que serve para homem. E daughter, que serve para mulher. E no plural, child é children, son, sons e daughter, daughters. Desse jeito que eu coloquei aqui. Vocês conseguem ver onde eu escrevi? Sim. Então, o child é unissex. Son é para filho homem, daughter é para filha mulher. Tá? Então, um pouco diferente do português. Aí são palavras diferentes para homem e mulher, e tem essa palavra aqui que é filhos no sentido geral, né? Sem especificar se é homem ou mulher. No caso do Obama, ele tem 2 meninas. Meninas não, né? São 2 moças, já acho que tem 20 anos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar o exemplo e depois a gente vai fazer, eu vou pedir que vocês façam com as outras pessoas. Eu vou contar sobre a vida do Obama, sobre o que ele faz todo dia. Então, eu vou pegar aqui exatamente o que ele disse. Ó. I wake up early and read the newspaper. Então, eu, Diogo, vou falar do Obama. Obama wakes up early and reads the newspaper. Depois ele fala, I watch the news on TV while I have breakfast. Eu vou contar. He, o Obama, watches the news on TV while he has breakfast. Depois ele fala, after breakfast, I work out for 1 hour. Eu vou contar para vocês. After breakfast, Obama, he, works out for 1 hour, takes a shower and goes to the office. In the afternoon, he meets with senators, governors and other politicians. On the weekends, he stays home with his wife and his daughters. Deu para entender o que a gente precisou alterar entre o Obama falar direto e a gente falar sobre o Obama? Então a gente tinha aqui o... Está falando agora na terceira pessoa. Isso, perfect. E deu para ver que quase todo verbo, ele só muda uma coisinha, né? Acrescenta um Szinho depois. Então antes era I wake up, agora é he wakes up. Depois, I read the newspaper, he reads the newspaper. Então a gente vai ver que o inglês é muito mais fácil que o português, quando a gente está falando de verbo, né? Em português seria eu leio, tu leis, eles leem, vós leeis. Não sei o quê. Em inglês não, só tem 2 conjugações basicamente. Ou é sem o S ou é com o S. Eu sempre, quando
A Magê fecha a câmera, eu acho que todo mundo foi embora aqui, porque some para mim. Ó. Eu tô aqui. Eu Ah, tava tá aqui. fazendo uma. Não, tudo bem. Você fez alguma pergunta? Não. Ah, tá. Então, que mais? Agora, olha esse outro verbo aqui, ó. Ele falou I watch. Esse ficou um pouquinho diferente, ó. He watches. Por que eu coloquei um ES em vez de só um S? Porque seria muito difícil de pronunciar isso aqui se eu colocasse só um S, né? O verbo já é watch. Já acaba nesse t. Imagina se eu fosse colocar um S ainda. Seria I watches. He watches. Então, para alguns verbos, por conta da pronúncia do verbo, a gente coloca o ES. Vai ser o mesmo caso desse verbo aqui, ó. Quando ele fala I go to the office. Na hora de contar sobre ele, a gente vai falar he goes to the office. Porque se não tivesse o ES, se eu fosse escrever assim, não ficaria goes, ficaria goes. Ficaria I go, he goes. Então eu tenho que colocar he goes com o ES. Tá ok, gente? Qual outra mudança? Tem mais uma mudança que eu fiz aqui que não diz respeito aos verbos. Alguém percebeu? Sim, sobre, tipo, his, né? Que no Yes. caso seria para ela. Perfect. Porque ele falou, I stay home with my wife, my daughters. Na hora que eu tô falando dele, eu tenho que mudar para his wife, his daughters. Né? Porque o Obama não tá com a minha mulher. Ele tá com a mulher dele, né? Então, na hora que eu vou falar, o Obama, ele fica em casa com a mulher dele, não com a minha mulher. Então, Obama, he stays home with his wife and his daughters. Eu gostaria agora que a gente tentasse fazer isso com a Shakira e o Brad Pitt. Contar como que é o dia a dia dessas pessoas. Posso dar 5 minutos para vocês tentarem fazer aí, ou escrever de preferência, ou então pensar em como que ficaria, e aí a gente corrige? Pode ser. Alguém ficou com alguma dúvida de como fazer, não entendeu nada, tá viajando, ou... Pode perguntar também, não tem problema. É que não tem como você deixar outra tela, né, junto, pra gente dar uma colada, não, né? Pra ter uma noção. Deixar a outra André, tela. Boa, deixa eu ver se eu... o que eu consigo fazer aqui. que dá pra dar uma comparada, acho que fica mais fácil. Boa ideia. Vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma diminuída aqui. E eu deixo o exemplo do Obama. Assim, dá para ver? Aí, agora sim. Legal, vamos lá. 5 minutinhos, tá? Eu vou tomar uma água aqui enquanto isso. Se alguém tiver com alguma dúvida durante o exercício, pode me chamar também. Esse then have. Esse have, ele vira have, no caso. O have vai ficar igual aqui no final da primeira frase do Obama. Ele é um verbo irregular. Aliás, obrigado por lembrar, eu não tinha comentado. Eu comentei com alguns verbos você põe o S, alguns você põe o ES, e tem um verbo, basicamente, além do verbo to be, que é irregular, que é o have. Ele vai ficar assim, ó. Que nem eu estou circulando aqui no fim da primeira frase do Obama, o has. Ah, tá. Não existe haves. Eu achei que tinha ficado meio estranho. Tá bom.
Mas... Cara, é mais difícil do que parece. Tô indo pro Brad Pitt agora só. Sem problema. Dou mais uns 5 minutinhos.
Por aqui foi, tá? Deu tempo para todo mundo? Dá pra gente começar a corrigir? Eu não terminei ainda não, tô no Brad Pitt aqui. Amanhã, rapidão. Tá, dá mais 2 minutinhos e a gente começa. Vamos lá, gente? Deixa eu só... Vamos. Eu vou cortar um pouco aqui. Deixa eu só criar um espaço de novo aqui para poder escrever no... E boa. Foi. Vocês conseguem ver a tela ainda assim? Opa, Eu consigo também. aqui. Uhum. Que aí eu vou mexendo dentro do texto já. Vamos lá. Shakira. Vou deixar uma frase para cada um. Magê, quer começar? Pode ser. Uhum. Vamos lá, primeira frase da Shakira. She wakes up at 9 a.m., takes a shower, and then she has breakfast. Assim? Sim. Takes a shower and then she has breakfast. Perfeito. Então, mudou aqui o wakes, mudou o takes e mudou o has, né? Have para has. Muito bem. Milena, gostaria de ler a segunda frase? Pode ser. Then she practiced with the piano all morning. Excellent. Então, o único verbo que mudou aqui foi o practices, né? Só o Szinho. Ficou certinho aí, Milena? Sim. Tá. Próximo. Guilherme, gostaria de fazer a próxima frase? Bora. Vamos lá. In the afternoon, she goes to the recording studio. Ok. Yes. Aqui, só confirma aqui. She goes. Ficou assim? Isso mesmo. Com o ES. Isso. Luana. Próxima. She put her child to sleep. Peraí, Children. eu perdi o começo da sua frase, Luana. Desculpa, pode falar de novo? She put Não, tem o at antes. Não. at Isso. 8 p.m. Ok. She put her children to sleep. She put ou she puts? Então, tem puts. Puts, tá. She puts her children. Muito bem.
to sleep. Então aqui, a Luana, que já conhece um pouco mais de inglês também, lembrou aqui que a gente tem que mudar o my para her, né? No caso do Obama, a gente mudou para his, porque ele é homem. No caso da Shakira, que é mulher, her. Então, she puts her children to sleep. Eu coloquei your tá errado, né? Não, eu também coloquei. Tá errado. O your seria uma tradução do português, né? Fala os seus filhos, né? Mas o your é só quando você tá falando direto para a pessoa. É do you, né? Ah, tá. Tá? Então, vou colocar aqui em cima, mas é uma dúvida importante. Eu não tinha falado disso mesmo. Então, a gente tem o I, my, he, his, she, her, you, your. Tá. Vou até deixar os outros aqui só para a gente saber, né? We, our e they, their. Certo? Então, no caso dela, como ela é mulher, her. O your seria se estivesse falando diretamente com uma pessoa. Tá. E o... Cadê? Sai daqui. E o Brad Pitt. Vamos lá, vamos começar de novo. Quem que falou? A última foi a Luana, né? Então volta para Magê. Vamos lá. Tem mais frases ali na Shakira. Ah, perdão, tem razão. She puts her children to sleep. Então vai lá, Magê. A última frase da Shakira agora também. On the weekends, spends time with her children and her husband. Excellent. With her children and her husband. Guilherme, pegou esse her também? Você que tinha... Aham. Sim, Então, eu tinha colocado your no... Então, spends, só acrescentar o Szinho e aqui trocar o my por her. Deixa eu ganhar um pouco de espaço aqui no Brad Pitt. Agora sim, Milena, começa na primeira frase do Brad Pitt. He never wakes up before noon. Excellent. Before noon. Aliás, ó, esse verbo wake up é mais um daqueles casos de phrasal verbs que eu comentei. É um verbo e mais uma preposição. O verbo wake com a preposição up. Tá? Assim como tem um outro verbo com up, que é um phrasal verb, que é o get up. Não sei se vocês já viram. Tem até uma música do Bob Marley. Get up, stand up. Wake up for your life. Get up quer dizer levante-se. Levante-se, né? Embora o verbo get signifique pegar alguma coisa, por exemplo. Então, quando você fala get up, não tem nada a ver com pegar. Quer dizer levante. Então, he never wakes up before noon. Perfect. Guilherme. Guilherme ficou com a frase mais difícil do exercício. Vamos lá, Guilherme. He normally don't his breakfast. Just a cup of coffee. Essa frase era uma pegadinha, Guilherme. Eu sacaneei você. Alguém sabe? Não é don't has, tá? Você tinha falado isso daqui, né? Don't has, que faria sentido dentro do que a gente viu. Mas essa frase especificamente é um pouco diferente porque a negativa vai ter uma regra específica, que é justamente que eu vou falar aqui. Eu coloquei aqui justamente para isso. Alguém sabe qual que é essa regra? É doesn't, né? Doesn't. O normally ali não tem. Eu coloquei normally. Fiz a louca? O normally não muda. O normally é um advérbio. É para falar alguma coisa que acontece geralmente, usualmente, com frequência. O normally não muda. Ah, beleza. Normally fica igual, tá? Mas aqui é doesn't. Quando a gente vai mudar para a terceira pessoa, o don't vira doesn't. E além disso, acontece uma coisa com o verbo have. Alguém sabe?
Has não é do passado? Então, não. Não? Had. Had, também não. Vixe, foi profundo agora, não faço ideia. God. He normally doesn't. Alguém? Luana? Minha consultora. Ai, caraca. Quando a gente usa o doesn't, o verbo não muda. Na verdade, é mais simples do que parece. Doesn't have. Fica igual. Sempre que a gente tiver o does na frase, e a gente vai usar ele tanto na negativa quanto na pergunta, como a gente vai ver na próxima tela, a gente não muda o verbo. O verbo fica exatamente igual, não precisa nem pensar se é ele, ela, eu, eles, nós, vós, eles. Fica a mesma coisa. He normally doesn't have. Então, o don't have vai virar doesn't have. Breakfast, e aí o resto, just a cup of coffee, como o Guilherme falou, não muda. Certo? Próximo slide a gente vai ver um pouquinho mais do does. Então, por enquanto, guardem isso. Quando está falando de ele e ela, muda de don't para doesn't, e o verbo fica sempre igual. Se fosse play, seria doesn't play. Se fosse do, doesn't do. Se fosse go, doesn't go. Tá? Não muda. Luana, próxima frase. Por favor. In the afternoon, he practiced her line. Her ou his? His. Okay. His lines. And goes to the movie set. Excellent. And goes to the movie set. Então aqui mudamos o practice para practices, o my para his, porque a gente está falando do homem, e o go para goes to the movie set. Lines, aqui, para quem tiver curiosidade, lines são as falas do ator. As falas do ator chama lines. Então, he practices his lines, ele treina as falas, né? O script, enfim. O que ele faz da vida, né? Próximo, Luana, Magé de novo. Peraí, lines and goals. Foi até o movie set. He worked until, não sei como fala essa. Until 11 p.m. every day. Perfect. He mudamos para works. E Milena, a última frase, que é a mais longa aí. On the weekends, he spends time with he spends time with his children. Excellent. And watch movies on Netflix. Como que fica o watch? Como que você escreveu ele? Eu escrevi com S. Ai, tinha que ter um E também, né? E e S. Lembrei agora do outro exemplo que o senhor deu. Mas eu escrevi com S só, mas é E e S, né? Tá. Perfect. Então, watch. E é justamente por isso, porque quando você falou watch com o S, pareceu para mim que você estava falando watch sem o S. É por isso que tem o ES, que é para diferenciar bem a pronúncia. Tá? Então, watches movies on Netflix. E aqui, né, a preposição também, ó, quando a gente vai falar do Netflix, on. Assim como eu tinha dito lá no começo, que quando vai falar de TV, a gente fala on TV. Então, on TV, on Netflix. E tá acabando o nosso tempo de novo, mas eu queria passar mais um slide. Vocês aguentam mais uns 10 minutos para voltar num terceiro link? Sim. Sim. Então tá. Então, assim que encerrar, já envio o terceiro link lá no grupo e a gente vai passar pro último slide da aula de hoje. Eu não vou entrar porque eu acho que faltam uns 10 segundos só. Deixa eu já ir gerando aqui o próximo link, para não ter erro dessa vez.